Olá, a nossa conversa hoje é sobre um tema que é trazido no direito penal no contexto da proteção da vida humana. Então, dos crimes contra a pessoa, aqueles que são catalogados de crimes contra a vida, têm em seu corpo uma proteção bem detalhada no artigo 122, que trata de um tema bastante complexo, que é o suicídio e também a automutilação. São dois assuntos que preocupam o direito penal e que são tratados de forma até relativamente ampla no âmbito do artigo 122 do Código Penal. Então, nós abordamos nesse contexto o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio e à automutilação. Até que sofresse uma reforma ampliativa em dezembro de 2019, esse tipo penal se circunscrevia unicamente a esse tipo de colaboração com o suicídio. Com o advento da reforma de dezembro de 2019, ampliou-se sobremaneira o artigo 122, com a criação de vários subtipos penais e se inserindo também como foco, como objeto da proteção penal, a questão da automutilação. Então, o problema do suicídio não é de hoje que ele preocupa o direito penal. E sempre quando ele é tratado, notadamente em meios jornalísticos ou leigos, ou de iniciantes das letras jurídicas e penais, a indagação no sistema penal brasileiro. O suicídio é considerado crime e a pergunta que decorre: a tentativa de suicídio é punível? Então, a primeira resposta é no sentido negativo, ou seja, o suicídio não configura crime, nem no sistema penal brasileiro e nem na maioria dos sistemas penais ditos civilizados, ou ditos mais modernos. Então, nós temos sim um olhar de reprovação para a pessoa que colabora com o suicídio e, mais recentemente, que colabora também com a automutilação. Mas nem sempre o assunto foi assim. Tanto que até os dias de hoje ainda existe reclamação de setores e de estudiosos do direito penal, inclusive aqui no Brasil, dizendo que deveria haver uma sanção para quem atenta contra a própria vida, uma sanção penal e não somente moral ou religiosa. Mas o certo é que na Roma antiga o suicídio era reprovado, menos pela proteção da vida individualmente, mas sim por questão de guerra. Então era dito que a pessoa que desertava da própria vida estava enfraquecendo os exércitos de Roma. E por isso, mesmo na forma tentada, ele deveria ser punido exemplarmente. E sabem qual a pena para quem tentava o suicídio no período romano? A morte. Então era tudo que a pessoa desejava, a organização do poder iria lhe ofertar, ou seja, porque ele era condenado à morte como sendo aquela pessoa que não teve atenção para com os assuntos do Estado. Em países como a Itália, a França, a Alemanha, até recentemente tinham respostas penais
e de censuras que bordejavam aí o campo moral, por exemplo, não permitindo um sepultamento mais digno para o suicida. O suicida, ele era sepultado fora do solo sagrado dos cemitérios, geralmente à margem das estradas, e tinha como pena decorrente ou pena acessória a subtração, a arrecadação dos bens, o confisco dos bens do suicida em prol do Estado. Isso até o século XVIII ocorria dessa forma. Também a aplicação de castigos corporais eram aplicados ao suicida frustrado, ou seja, aquela pessoa que tentava o suicídio e não conseguia. Se aponta, inclusive, que o Reino Unido foi uma das últimas organizações estatais a retirar o suicídio tentado da alça do direito penal. Então foi o último país grande, digamos assim, a Inglaterra especificamente, a discriminar o suicídio, descriminalizar mais adequadamente o suicídio, isso no ano de 1961. Então vocês veem que esse tema, vindo residir no direito penal, mas ele tem uma amplitude de discussões que passam pelo viés moral, pelo viés religioso e, como vimos na antiguidade, até como uma questão de Estado, porque se colocava aí em baila o enfraquecimento dos exércitos em razão da deserção da vida. Mas o certo é que temos no direito penal brasileiro resposta penal para quem colabora com o suicídio, como já disse, a partir da instigação, a partir do auxílio ou a partir da indução de alguém à prática do suicídio. E essa previsão está no artigo 122 do nosso Código Penal. Então, suicídio é a eliminação deliberada da própria vida, quer dizer, alguém que atenta contra esse bem tão relevante, que é a própria vida, chegando a por fim à vida. Quer dizer, se é um bem que é protegido juridicamente, inclusive com sede constitucional, a pessoa põe encerramento, põe fim à própria vida. Nesse mesmo contexto do artigo 122, por força do que dispõe a nova redação trazida pela Lei 13.968, Lei 13.968, de 24 de dezembro de 2019, foi colocado junto ao suicídio a automutilação. Então, quem contribui para a automutilação ou para o suicídio através das condutas de induzir, instigar ou auxiliar, receberá as iras do artigo 122 do Código, ou seja, as penas previstas no artigo 122, desde a forma simples até as formas mais severas, como veremos no correr desta nossa conversa, que, desde já esclareço, é voltada para alunos da graduação em Direito. Aqui nós não temos uma temática mais aprofundada, não vamos descer muito em marcos teóricos, porque o objetivo deste vídeo é exatamente o de contactar as pessoas que estão cursando Direito e trabalhando Direito Penal com essa temática do suicídio e de quem contribui para o suicídio. Então, reitero que, por questão de política criminal, o Brasil optou em não dar resposta penal para quem tentar o suicídio, tampouco de transferir para outrem sanções penais, como aquela que falamos
que existia na Europa, de confisco dos bens, do suicida, etc. e tal, atingindo, pois, pessoas alheias à prática do fato, que são os herdeiros e sucessores do suicida. Então, aqui, o suicida é tratado como vítima. Então, o direito penal aborda o tema suicídio, considerando o suicida como uma vítima da contribuição de outrem. É claro que, se ele praticou o suicídio sem que contasse com induzimento, com instigação ou com auxílio de outra pessoa, nenhum resquício penal existirá para fins de apuração e de punição. O objeto jurídico, pois, como já se vê, é a preservação da vida humana, no caso do suicídio mediante contribuição, e a integridade corporal, no caso da automutilação. Quer dizer, são bens jurídicos tidos por indisponíveis e, por isso mesmo, tratados com a devida atenção pelo direito penal. Quando falamos em automutilação, é interessante observar que não se encaixa nesse âmbito de proteção aquelas mutilações ou aquelas automutilações decorrentes de prática cultural para fins de higiene, como cortar unhas, cortar cabelo, cortar barba e tal. Então, não se chega a esse ponto. É preciso que haja uma relevância de ataque ao bem jurídico, integridade corporal, para que se configure a figura do artigo 122, que é a contribuição para a automutilação. Então, objeto jurídico, no que diz respeito à proteção da vida humana, e objeto jurídico em relação à proteção da integridade corporal, e é disso que estamos tratando aqui. Sujeitos do crime. Sujeito ativo do crime. Que crime? O crime de induzir, de colaborar, de auxiliar, de qualquer forma contribuir para a prática do suicídio ou da automutilação. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Não existe um perfil pré-definido para quem possa cometer esse crime. Qualquer pessoa. Logo, do ponto de vista do sujeito ativo, nós temos um crime comum. Não existe especialidade. E sujeito passivo, também qualquer pessoa, desde que tenha capacidade para sofrer a ação do colaborador. Nós não podemos falar, por exemplo, em instigação ao suicídio de uma criança de tenra idade, que não tem condições de ser convencida, de ser induzida, de ser submetida a essa colaboração. Aí sim, teremos o caso de puro homicídio, no meu pensar. É necessário, pois, que o sujeito passivo ele tenha essa firmeza, pelo menos razoável, para receber essa colaboração do sujeito ativo, do agente. Então, a pessoa que, por razões biopsicológicas, como, por exemplo, doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, seja inteiramente incapaz de ser induzida, auxiliada ou instigada ao suicídio ou à automutilação, não se configurará como sujeito passivo do crime do artigo 122. Nós apresentamos 3 verbos, 3 núcleos, 3 divisões nucleares no que diz respeito à conduta do verbo. Induzir do crime. Induzir, quer dizer, criar na mente da vítima o desejo do suicídio ou da automutilação. A indução. Então, parte do zero e leva a vítima a decidir que é uma boa atitude acabar com a própria vida ou praticar uma mutilação, uma automutilação, corte de dedos ou de outras partes do corpo humano, como orelhas, pés, etc. e tal.
E a doutrina fala também em automutilação como sendo a ingestão de substâncias que possam danificar órgãos do corpo humano. Então, tecidos internos relevantes ou órgãos do corpo humano que sejam atingidos de forma ao nível de mutilação também pode se considerar objeto material dessa automutilação. A instigação, que é a segunda conduta ou subconduta, como dizem alguns doutrinadores, é aproveitar a predisposição da vítima para o suicídio ou a automutilação, estimulando-a a cometer tais atos. E a terceira dessas condutas é prestar auxílio para a prática do suicídio ou da automutilação. Estamos agora diante de uma parte mais material, mais palpável, como, por exemplo, fornecer uma arma ao deliberado suicida, entregando a arma municiada para atender a um pleito do potencial suicida, que diz que vai exterminar a sua própria vida, não fazendo porque não tem um meio que seja breve, que não lhe leve a muito sofrimento, e a pessoa contribui entregando uma pistola municiada, ou oferecendo veneno, corda, ou instrumentos cortantes para fins da automutilação. Então, a conduta ela se assenta nesses três núcleos de verbo: a indução, a instigação e a prestação do auxílio. Temos também um tema de discussão que é a consumação. Quando se consuma o crime previsto no artigo 122 do Código? Existe um dissenso doutrinário acerca desse momento consumativo. Há uma corrente que diz que a consumação do crime do artigo 122 só ocorre com a morte, com a lesão corporal grave ou com a automutilação por parte da vítima. Então, é necessária uma apresentação material decorrente desse contributo, decorrente dessa contribuição, para que esteja consumado o delito. E eu digo que, numericamente, essa corrente é bem forte. Pode-se até dizer que essa é a maioria da compreensão da doutrina acerca da consumação do crime. E se fala da relevância, para não se correr o risco de se escorregar aí por uma insuficiência em termos de dano ao bem jurídico protegido e tal. Então seria necessário algo que se concretizasse contra a vida ou o corpo da vítima, para que se caracterizasse como consumado o crime do artigo 122. Outra corrente, essa digo minoritária, diz que a consumação é com um implemento da conduta, com um implemento do que se chama de ação física, digamos assim. Ou seja, seria esse crime do artigo 122 não um crime de resultado, e sim um crime de mera conduta. Ou seja, desde que o agente tivesse induzido, colaborado, auxiliado, de qualquer forma, dado um contributo relevante para que alguém cometesse o suicídio ou a automutilação, sua tarefa já estaria, entre aspas, cumprida. Então, consumado já estaria o crime. E a efetiva ocorrência do suicídio ou da automutilação seria, para uns, uma condição de punibilidade, e outros até um indiferente penal, que é, inclusive, uma tese muito arrojada ou de difícil sustentação.
mas pelo menos essa de condição de punibilidade tem um razoável acatamento. Então, nós temos duas correntes, uma dizendo que o crime está consumado quando ocorre a morte, a lesão corporal grave ou a automutilação, e outra dizendo que basta que se desenvolva a conduta de convencimento ou de auxílio, o induzimento à instigação ou o auxílio ao suicídio. Tema também que desperta interesse é a questão da tentativa. E se você vai consultar a maioria dos tratados, a maioria até dos manuais, você vai encontrar uma recusa à figura da tentativa. Então a maioria da doutrina diz que não existe tentativa de convencimento, não existe tentativa de indução, não existe tentativa de colaboração nesse sentido, mas é tímida em falar sobre aquela parte, aquela conduta do agente do efetivo contributo material, ou seja, do auxílio material ao suicídio. Então, há que ser considerado, pelo menos para fins de reflexão, a situação do colaborador, a situação de quem, sabendo de outrem muito interessada em se suicidar, providencia uma arma de fogo com potência suficiente, com munição, e coloca numa caixa e vai entregar ao suicida, quando é interrompida essa entrega pela força de outra pessoa. Alguém lhe arrebata essa arma, ou por alguma razão essa arma, ou alguma razão outra, essa arma não chega a tempo à mão do suicida. Então nós teríamos, pelo menos teoricamente, como desenvolver a ideia de que não é de tudo e por tudo impossível a tentativa dos crimes do crime do artigo 122 nas suas derivadas figuras. Agora, particularmente eu até concordo que, por questão de política criminal, é aceitável que o Estado só desenvolva a persecução penal contra o colaborador do suicídio se ocorre a morte, a lesão corporal grave ou a automutilação. Outro assunto é o elemento anímico, o elemento subjetivo do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. É o dolo. Geralmente dolo direto. Não há forma culposa da prática do crime previsto no artigo 122, ou como querem alguns doutrinadores já mais modernos, dos crimes. Eu acho que uma configuração só está de bom tamanho. Mas o certo é que não há forma culposa, unicamente dolo, e geralmente dolo direto. Mas alguns autores falam da possibilidade de um dolo eventual, ou seja, não o dolo direto. E exemplificam o pai que maltrata frequentemente uma filha, que não suporta as sevícias, que não suporta os maus tratos e se suicida. E isso já era uma questão anunciada, é dizer, quanto mais ela dizia que não aguentava mais aqueles maus tratos, que era melhor morrer, que em breve arranjaria uma forma de se suicidar, e o pai ainda insiste nesse tipo de conduta. Então, aplica-se aí a que ele não teria dado uma colaboração efetiva direta, mas tinha assentido no resultado, tinha consentido, tinha se amoldado àquele resultado que adviria, que seria exatamente o suicídio. Na automutilação se pode desenvolver o mesmo raciocínio. Na automutilação, imagine-se a pessoa que estimula alguém
talvez até mais fragilizado emocionalmente, dizendo da beleza, dizendo da qualidade estética, que merece ser enaltecida, de alguém que tem uma orelha decepada, que passa a não ser um igual, alguém que vai ter um destaque ali, tanto pela coragem, como pela apresentação estética mesmo e plástica. Existe gente para tudo. E com isso, termine convencendo alguém de que isso realmente é bonito, é belo, e esse alguém vai lá e pratica essa automutilação. Quer dizer, ainda que não houvesse de forma direta, de forma dolosamente direta, o desenvolvimento de conduta para que alguém praticasse a automutilação, essa pessoa, esse agente, esse sujeito ativo, estaria assentindo com o resultado, estaria consentindo e aderindo a esse resultado. Então, são estas as primeiras considerações que eu quero fazer acerca do que está escrito no nosso Código Penal, no artigo 122, com as modificações trazidas em dezembro de 2019. Em outro vídeo, nós voltaremos a abordar outros elementos constitutivos do tipo aqui conversado. Até logo e muito obrigado pela atenção.